Galera, é o seguinte, olha só, existem várias formas de eu me conectar emocionalmente com o cliente na hora que eu estou numa ligação. Às vezes você vai falar com o cliente e ele só está querendo saber o preço, que foi, por coincidência, o que aconteceu há menos de uma hora ali com a Kathleen. E daí eu preciso entender por que esse cliente está querendo saber preço, está querendo já ir para o vamos ver, porque ele está com uma dor muito grande lá na operação dele. Qual que é essa dor? Falta de dinheiro. E para todos os problemas práticos da nossa vida, para todos os problemas práticos do cliente, a gente resolve isso daí como? Levando o cliente para ele. E no nosso caso, trazendo clientes para nós. Quando eu faço isso, quando eu mostro para o cliente, para o nosso lead, que o problema que ele acha que está lá na boca do caixa dele, que é o dinheiro, eu resolvo com os clientes que a gente vai mandar e mostro para ele, trago clareza de como a gente vai fazer esse processo, eu mato a pau a principal dor do cliente. Então, existe N formas da gente se conectar emocionalmente com o cliente durante uma ligação. Primeiro, tom de voz. Se eu falo uma frase muito arrastada, muito devagar, sem sorriso na voz, velho, eu já perdi o cliente. Se ele está me falando N situação e eu estou tão desesperado para agendar, estou tão desesperado para vender, que eu não pratico uma escuta ativa, eu logo não consigo me conectar com esse cliente. Em alguns módulos para frente, a gente vai estudar aqui sobre o mapa da empatia. Como que eu consigo me conectar com o cliente de forma rápida? Por quê? Que para mim, Rodrigo, é tão fácil me conectar com o cliente. É fácil, Kathleen, é um ponto do cliente sair da reunião pensando que me conhece da vida inteira. Existe muito de acervo pessoal meu, ou seja, bagagem que eu trago, existe muita técnica. Então, tem situações ligadas a perfil e tem situações ligadas à técnica. Quem não tem o perfil mais adequado precisa estudar muito. Quem já tem o perfil e consegue aplicar a técnica, precisa estudar menos para gerar mais resultado. É igual na música. Quem tem um dom tem que estudar muito. Muito sim, muito mesmo. 6 horas por dia. E quem não tem um dom tem que estudar mais ainda porque ele está lutando contra a natureza. É bem isso. Ontem aconteceu lá na igreja, do ponto do Cássio estar linkado na saída do violão. Aí ele ficou escutando. Cara, eu escutei coisas que, como diz Paulo, nem os olhos viram, nem os ouviram. Cara, Mas que loucura. Eu tô, até agora eu tô o massa é que o Cássio tem o dom, então ele soube lidar ali com a pressão daquele momento. Gabriel, você não tem noção. Mas foi tão trash que acabou a primeira música, ele saiu da bateria, foi lá no meu pé do ouvido. Rodrigo, pelo amor de Deus, desliga o violão do meu. Senão vai petecar o louvor todo aqui. Só que não é que estava ligado, é que a conexão estava trocada, cara. E aí eu quero usar esse exemplo para trazer para a nossa realidade aqui. Quando você não consegue se conectar corretamente com o cliente, foi o que aconteceu. Só para você entender, Kathleen, lá na nossa mesa de som, a gente tem uma mesa de som muito top, sai um cabo com um fone que liga, vai lá para a bateria, o baterista, que nesse caso é o Cássio, coloca o fonezinho e ele escuta quando eu falo com ele, mesmo durante a música. Ele escuta o beat, ele escuta tudo. Se eu troco, só que para ele escutar tem que estar na conexão certa. Se eu troco a conexão, por exemplo, se eu coloco ele na minha conexão, ele vai escutar mais guitarra e minha voz. Se eu coloco ele na conexão do violão, ele vai escutar mais o violão. Entendi, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Aí eu precisei correr lá
entre uma música e outra e mudar as conexões. Entendi. Aí entra dentro do que eu preciso passar para vocês. Se eu não consigo me conectar corretamente com o cliente, a venda não acontece. Porque a venda, ela é emocional. Ela sendo emocional, eu preciso estar vibrando nas mesmas sintonias que meu cliente. Porque senão vira uma bagunça. E o cliente ele só vai comprar quando ele sentir segurança. Eu expliquei para o Gabriel semana passada sobre os processos da gente ter ou ganhar a credibilidade do cliente, conseguir gerar segurança. Você lembra disso daí? Crédito, credibilidade. Quanto mais credibilidade, mais aumenta o teor de confiança que eu tenho do cliente. E para fazer isso, eu preciso me conectar corretamente com o cliente. Então, olha só. Como transformar conversas em decisões seguras e resultados consistentes. Quando eu sei as dores do meu cliente, quando eu me conecto com ele, quando eu pego na minha maletinha de ferramentas a ferramenta certa para conseguir me conectar corretamente com esse cliente. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ver, isso aqui é a agenda desse módulo. Por que a venda emocional importa? Primeiro, porque decisões são frequentemente acionadas pela emoção e justificada pela razão. Então, eu falei muito aqui, não vou me delongar nesse tópico. Eu preciso vender para o cérebro emocional e justificar para o cérebro racional. Então, no exemplo lá da cliente que você estava falando, Kathleen, ela estava te fazendo uma pergunta racional. Não, mas quanto custa? Porque se for X ou X mais Y, eu não vou conseguir. Ela estava indo para o lado da razão, só que sem ter experimentado a emoção. Por isso que eu te falei, olha, fala dessa forma com o cliente, gere essa e essa clareza, porque daí a parte da razão fica fácil resolver. Quando eu terminei de te explicar, qual foi a frase que você me falou? Não lembro. Ela me falou assim, Rodrigo, desse jeito até eu que não tenho empresa queria participar da reunião. Foi ou não foi? Foi. Até eu que não tenho empresa, dá vontade de contratar só para vender alguma coisa. Por quê? Eu trabalhei a emoção. E na hora da ligação, na hora da call com o cliente, 87%, ponto 2, ponto 3, está aqui. Daí eu faço uma reunião maravilhosa focada em emoção e vou justificando para a razão. Enquanto eu não entendo esse jogo de emoção e razão, eu não consigo me conectar com o cliente, eu não me conectando, eu não consigo fazer venda. Tá? Vender emoção é conectar o produto, no nosso caso, o serviço, ao que o cliente sente, teme perder e deseja conquistar. Então, eu já sei que a principal dor do meu cliente é a falta de grana. Então, o que ele quer? O que ele mais deseja? É ter mais grana no caixa. Só que a falta de grana dele é um sintoma. Não é infecção. Lembra que a febre é só um sintoma causada por algum tipo de infecção? Então, quando eu olho para o cliente, eu sei que o principal problema dele, que está causando falta de dinheiro no caixa, é a falta de cliente. Quando eu olho para vocês e vejo todas as dores financeiras que vocês passam, eu sei que tudo isso é resolvido com cliente. Agora pensa quando você entende isso e leva essa clareza para os seus clientes. Então vamos lá. E daí nós falamos bastante. Essa rodinha é top. Nós falamos bastante sobre a matriz ativa de formação de crença. E a Kathleen, a nossa caçulinha aqui, e eu tenho trabalhado muito com ela esse mês, todo mês, pedacinho ali de janeiro, todo mês de fevereiro, falando exatamente sobre essa matriz ativa de formação de crença.
Por quê? Toda declaração que eu gero sobre mim se torna uma profecia autorrealizável. Se eu fosse vocês, eu teria anotado isso daí. Bonita essa frase aí. Nota aí de novo. Nota aí de novo. Toda afirmação que eu gero sobre mim, sobre a minha vida, se torna uma profecia autorrealizável. Rodrigo, o que isso significa na prática? Henry Ford, ele disse assim, olha, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Porque se você acredita que pode, e acredita de forma veemente, você vai trabalhar até chegar lá. Você vai trabalhar até conquistar. Agora, se você acredita que não pode, o seu cérebro, lembra que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele só existe para nos manter vivo. Só isso. E qual é a melhor forma de nos mantermos vivos? É não fazer muito esforço. E o seu cérebro, ele é preguiçoso por conta disso. Por isso que é tão melhor ficar sentado em casa assistindo Netflix do que prospectar cliente. É tão mais fácil se tornar um pseudo-vendedor tirador de pedido do que, de fato, um closer que resolve grandes problemas de clientes. O grande detalhe é que quanto maior é o problema que você resolve, melhor remunerado você é. Esse é o jogo. Quanto maior o problema que eu resolvo, mais bem remunerado eu vou ser. Quanto maior o problema que chega e eu encaro de frente, mais bem remunerado eu vou ser. Leve isso daí com vocês, para qualquer lugar que vocês, em qualquer lugar que vocês estiverem. Então, olha só, se toda declaração que eu falo sobre mim se torna uma profecia autorrealizável, então por que eu vou ficar pensando e falando coisas que vão gerar crenças limitantes em mim? Por que eu vou ficar pensando que eu não consigo? Por que eu vou ficar pensando que as coisas são mais difíceis para mim porque eu nasci pobre? Por que eu vou ficar pensando que as coisas vão ser mais difíceis para mim porque eu não tenho esse ou aquele recurso? Pensar de forma positiva é tão fácil como pensar de forma negativa. E aqui, quando eu falo sobre pensar de forma positiva, eu não estou falando sobre otimismo besta. O que é o otimismo besta, Rodrigo? Ah, tudo vai dar certo. Não faz não. Ah, tudo vai acontecer de bom na minha vida. Enquanto você não levantar a bunda da cadeira e começar a ralar, e provavelmente ralar mais do que os outros, provavelmente gerar mais esforço do que a média padrão do brasileiro, sua vida não vai mudar enquanto você não fizer isso. Então, olha só, o otimista besta fica pensando que o governo vai resolver a vida dele. Fica pensando que a empresa vai resolver as demandas dele. Fica pensando que se acontecer alguma coisa e tudo der certo, algo bom vai acontecer no futuro. O positivo, aquela pessoa que olha e foca na solução ao invés de focar no problema, isso é o positivo. Ele olha para aquela situação e começa a pensar, o que eu faço para mudar essa situação? Boa sorte. Boa sorte. O que eu faço? Opa, peraí, o que está na minha dependência? O que eu consigo fazer? 100% dos nossos resultados, apenas 50% está nas nossas mãos. Então, opa, peraí, o que de fato está nas minhas mãos para resolver? O que está nas minhas mãos, eu estou fazendo 100%? Ou eu estou sendo otimista besta e pensando que se eu não fizer, alguém vai vir e fazer por mim? Então, olha quanto é sério, e eu quero entrar um pouquinho mais dentro dessa matriz, que ela é muito importante. O quanto é sério o nível de comunicação que eu gero, que eu mando para dentro de mim. Por quê? Se eu começo a pensar, olha só, a mídia de massa,
aqui no Brasil, ela doutrinou o brasileiro a pensar que tudo está ruim, a pensar que o governo é a solução dos problemas, a pensar que o governo é o vilão de todos os problemas. E, de fato, o governo, sociedade, tem as suas parcelas, tanto de benefícios como de responsabilidades. Mas o protagonista da sua história é você. Eu sou o protagonista da minha história. E aqui eu quero passar algo para vocês que eu demorei muito a entender. E hoje é tão simples, mas parece que para muita gente não é. E é o seguinte: se tudo o que eu falo e o que eu penso sobre mim se torna uma profecia autorrealizável, então eu preciso começar a declarar coisas boas sobre mim. Certo? Certo. Então, olha só. Só que só isso não basta. Você precisa acreditar no seu potencial com toda a força do seu ser. E é acreditar, sim, você precisa ser a pessoa que mais acredita. Você precisa olhar para os seus alvos, a qual salário que eu vou ter, qual carro que eu vou andar, qual nível de roupa que eu vou vestir, qual nível cultural que eu vou ter, qual vai ser a minha roda de amizade, olhar para a sua vida, para os pilares da sua vida e acreditar com toda a força do seu ser que você vai chegar lá. Independente do que as pessoas falam, independente do que a sociedade fala, independente de como esteja a sua situação agora, independente do cenário atual, é olhar para o seu estado desejado e acreditar com toda a força que você vai chegar lá. Porque se você não acreditar, prepara que vai doer um pouquinho. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Sua mãe não vai acreditar. Sua esposa, seu companheiro, sua companheira não vai acreditar. Eu não vou acreditar. E olha que eu acredito muito no potencial de todo mundo que eu contrato. Só que você precisa entender que tudo o que eu preciso já está dentro de mim. Tem coisas que precisam ser melhoradas? Tem. Tem coisas que eu preciso aperfeiçoar? Tem, e muitas. Só que na essência, tudo o que eu preciso já está em mim. Então aqui entra... Pode falar. Não, aí pegar essa frase, só colocar um parentezinho. Lembrei que você lá na igreja uma vez, uma situação. Mas vamos lá, não é o caso. É assim, tudo que você precisa... Como é que você falou? Já está em você. Aí só abrir o parênteses. Tudo que você precisa para prosperar muito já está dentro de você. Pode até para... Tudo, velho. Rodrigo, mas eu não tenho perfil. Cara, venda não é questão só de perfil. É muito mais questão técnica. É muito mais questão de pegar e se debruçar em aprender. Venda é uma ciência. Ela é uma ciência humana. Então eu preciso saber me conectar com as pessoas, eu preciso saber como interagir com as pessoas, eu preciso saber quais são os pontos de pressão que as pessoas têm, eu preciso saber quais são as dores, eu preciso entender o que as pessoas estão me dizendo para eu conseguir, de fato, me conectar com elas. Então, olha só, matriz ativa de formação de crenças, só para quem não estava aqui na última aula. Tudo começa na nossa comunicação. O que eu mando para dentro de mim, o que eu deixo entrar dentro da minha cabeça, porque toda comunicação vira pensamento. Rodrigo, são diferentes? Comunicação de pensamento? Sim. Imagina o seguinte, você vai começar o dia e você tem um determinado problema, uma determinada demanda para resolver de nível pessoal. Você gera uma comunicação para você. Nossa, se eu não resolver isso hoje, estou ferrado. Essa foi a comunicação. E o dia começa a passar, né? Vem a parte da manhã, chega a hora do almoço, chega ali o comecinho da tarde,
e você não conseguiu resolver nada. Você começa a gerar pensamentos que geralmente, como você já está na metade do dia e a comunicação lá no começo do dia foi que você estaria ferrado se não resolvesse, esses pensamentos começam a ser pensamentos limitantes. São pensamentos que vão te baixar o seu nível em detrimento do que você precisa resolver. E esses pensamentos, eles vão começar a gerar sentimentos. Sentimento, você vai começar a ficar ansioso, ansiosa. Você vai começar a ficar preocupado. Você vai entrar em uma reunião com o cliente pensando o seguinte, cara, eu tenho que vender para esse cliente a todo custo, porque se eu não vender, o problema que eu trouxe aqui para dentro da minha cabeça, que eu fiquei pensando o dia inteiro, ele vai se materializar e eu estou ferrado. E o vendedor, o closer que entra na reunião só para vender, o que acontece? Não vende nunca. Não vende. O SDR que pega no telefone só para vender, Não agenda. não agenda. Então, tudo começou aqui, na comunicação. Gerou sentimento, sentimento de angústia. Já é 5 horas da tarde e nada resolveu. Sentimento de derrota. Poxa, não consegui agendar nada hoje. Poxa, todas as 4 reuniões que eu fiz não deu uma perspectiva de fechamento. Por quê? Começou o dia errado. Simples assim. E esse sentimento, ele gera uma crença. E a crença, foi o que o Gabriel tentou posicionar aqui no comecinho, aqui no resumo que a gente fez, a crença, ela vai para 2 níveis. Tem a crença limitante, que vai limitar os meus resultados, e a crença fortalecedora, ou a crença potencializadora, que vai potencializar ou fortalecer os meus resultados. Essa crença vai fazer com que eu tome algumas ações. E se as minhas ações estiverem ligadas a crenças limitantes, o meu resultado vai ser pífio. O meu resultado vai ser abaixo do que eu poderia gerar. O meu resultado vai ser ruim. Agora, se as minhas crenças forem crenças fortalecedoras, forem crenças potencializadoras, as minhas ações serão ações positivas. E os meus resultados tenderão a ser positivos. O interessante é que se eu mando uma comunicação errada, gero pensamentos ruins, sentimentos maus, crenças limitantes, ações erradas, resultado ruim. Com o resultado ruim, o que eu vou pensar aqui novamente? Qual a próxima comunicação que eu vou gerar para mim? Vai ser uma comunicação boa ou uma comunicação ruim? Ruim. Aí o ciclo se repete. Pensamento ruim, sentimento ruim, crença ruim, ação pior ainda, resultado ainda pior. E aí, qual vai ser a próxima comunicação? Ô, Rodrigo, é uma coisa que eu ouvi também que está muito dentro do que você está falando aí, que crença certa gera uma atitude certa. Então é muito... A crença potencializadora gera ação, atitude potencializadora. Certo. A crença limitante gera atitude ou ação limitante. Exatamente isso. Imagina agora um outro cenário. Poxa, eu sou foda pra caramba no que eu faço. Quantas vezes vocês já me viram falando isso? Várias vezes. Cara, então olha só. Se eu sou o profissional mais adequado para resolver o problema dos meus clientes, eu começo a pensar sobre isso. Como que eu vou resolver os problemas do cliente? O que está faltando para eu trazer mais clientes para eu resolver ainda mais problema? Porque quanto mais problema eu resolvo, mais... Então, olha só, poxa, eu sou foda em resolver problema de cliente. Essa foi a comunicação que eu mandei para dentro de mim. Eu começo a pensar, tá, agora o que eu preciso? Eu preciso de mais cliente. Eu preciso resolver ainda mais problema. Porque quanto mais problema eu resolver, mais dinheiro eu atraio. Os clientes começam a chegar. Os clientes começam a chegar.
eu começo a resolver os problemas do cliente. Começa a gerar os testemunhais, igual vocês viram lá na sexta-feira que o Vini editou pra gente. Parabéns, Vini. Falar nisso, terminou. Sim, já tá até na automação. Né? Legal. Então, você só não me mandou, né? É. Aí, irmão, aí você jogou contra o time, né? Então, olha só, começam a chegar, eu comecei a pensar, poxa, eu sou fera mesmo, estou trazendo cliente, estou resolvendo problema, comecei a comunicação aqui. Sentimento, velho, eu tenho uma equipe maravilhosa. Cara, eu sou a pessoa que esse cliente precisava. Sem mim ele estaria falido. Olha o quanto eu ajudei esse cliente. Olha o quanto a minha sessão estratégica trouxe clareza para esse cliente. Olha o quanto a minha ligação gerou clareza para o cliente. Trouxe interesse, fez ele entender quais eram os pontos de gargalo na operação dele. Velho, eu sou fera mesmo, viu? Caraca, como eu sou bom no que eu faço. E por eu ser tão bom, eu vou fazer ainda mais. E por fazer ainda mais, eu vou ter resultados ainda melhores. E tendo resultados ainda melhores, qual é a comunicação que eu vou gerar para mim? Que eu sou foda pra caramba, velho. Vocês entenderam por que vocês não me veem falando, poxa, será que a gente vai dar certo? Ó céus, A hienazinha lá, ó céus, ó vida, ó noite, ó azar. Cara, vocês nunca vão me ver falando isso. Por quê? Porque a comunicação que eu mando para dentro de mim é que a gente faz até dar certo. Quer dizer que a gente vai acertar todas? Não. Mas quer dizer que isso vai me abalar? Pode abalar vocês. Eu não. Eu mesmo não. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei porque eu já gerei essa comunicação em mim. Então, olha só, se eu sei que eu sou foda, que eu sou fera, que eu sou a pessoa que vai resolver o problema dos meus clientes, por que eu vou me deixar me levar por pensamentos ruins, pensamentos mundanos, que eu estou atrapalhando a vida do cliente quando eu ligo para ele? Por que eu vou gerar sentimento ruim quando uma porta se fechar? Sabendo que eu sei que basta eu continuar acreditando, fazendo, que o resultado vai vir. De 0 a 10, sendo brutalmente honesto. E aí a honestidade é com você mesmo. De 0 a 10, como que está a sua comunicação interna? Rodrigo, estou muito ansioso, estou preocupado. Estou angustiado. Como que está a comunicação? Tudo começa aqui. Rodrigo, fiz essa reunião aqui, ó, cara. Sim, já escutei isso. Fiz essa reunião aqui, preocupado por causa de uma mensagem que eu recebi ainda há pouco. Como que está a comunicação? O que você tem feito para blindar a sua mente? Porque tudo que você diz sobre você se torna uma profecia autorrealizável. Então, se eu digo que eu sou fera pra caramba e que eu resolvo o problema dos meus clientes, eu começo a pensar em formas de resolver, eu gero sentimentos bons dentro de mim porque eu vejo os problemas sendo resolvidos, eu desenvolvo a crença de que realmente eu sou bom no que eu faço e essa crença me faz ter ações mais positivas que me geram resultados ainda mais positivos. De 0 a 10. Fecha a folha para ninguém ver, escreve aí. Como que está a sua... De 0 a 10, como que está a sua comunicação? E aí, semana que vem, a gente vai falar de novo. Só você e você mesmo, hein? Lembra o seguinte... Nós somos o templo de quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, certo? Pai, Filho, Espírito Santo. Quer dizer, pega essa daí, Vini. Quer dizer que nós sendo o templo do Espírito Santo, Deus, ele habita na onde? Na onde? É em nós. E se ele habita em nós, quer dizer que ele está dentro de mim, está dentro De mim. de você. E quando eu minto para mim, então, quer dizer que eu estou mentindo para quem?
Tá. É bem isso. Estão sendo brutalmente honesta. Tá? Então, olha só. Polaridade do foco. O foco em problema vai fazer você ficar ruminando, né? Ficar ali resmungando, pensando naquele problema. Vai gerar travas e objeções defensivas. Quando você foca em solução, gera curiosidade, gera abertura e microcompromissos. Isso tanto para você como para o cliente que está na sua frente ou está na outra linha da ligação. Então, quando você está focado em gerar solução para o cliente, poxa, eu sou fera, eu resolvo os problemas do cliente. Quando você está focado em gerar solução, o cliente percebe isso. Por isso que aquela frase é tão poderosa. Cliente, olha só, a análise que a gente fez da sua empresa já está pronta. Você entrando na sessão estratégica, por que eu não chamo de reunião? Porque reunião, quando eu estou na ligação, vai gerar um semi-bloqueio na mente do cliente. Então, olha só, na hora que você entrar na sessão estratégica, minimamente você vai ter clareza sobre os próximos passos que você precisa dar para a sua operação crescer. Beleza? Quantas horas aí? Quando for 5 para 6, vocês me avisam. Falta 10. Então, quando for 6h25, você me avisa. Já vai precisar correr aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Entendemos a matriz ativa de formação de crença? Eu quero trazer... Existem 7 grandes leis universais. Tá? E para dentro do nosso contexto aqui, eu quero trazer 2 leis. Que são 2 princípios operacionais para venda. Acho que a gente parou aí, né? A gente tinha parado aqui. Eu não cheguei a entrar na explicação aqui. Eu acho que você só mostrou, a gente parou exatamente aí. Não... Então, olha só, existem 2 princípios, 2 grandes leis fundamentais do universo que vai corroborar para o seu sucesso ou não. Eu falo muito sobre semeadura, certo? Que o que mais te liga, ou a única coisa que te liga ao Cássio do futuro, a Kathleen do futuro, é o que você planta hoje. Então, hoje... O Rodrigo de hoje colhe o que o Rodrigo de 10 anos atrás plantou. Com muito suor, com muito labor. E o Rodrigo de 10 anos na frente vai colher o que o Rodrigo de hoje está plantando. Só que olha só, depois a gente vai falar mais sobre semeadura, porque eu quero falar com vocês sobre mentalismo e sobre a lei da correspondência. Pensa o seguinte, essa caneta existe, não existe? Por que ela existe? Porque alguém fez. Porque alguém fez. Se alguém fez, ela surgiu primeiro na mente dessa pessoa. Simples assim. Então vamos entender o conceito. A mente estrutura a experiência. Linguagem e foco criam o trilho do encontro com o cliente. Uma definição essencial aqui para esse princípio operacional. O todo é mente. O universo é mental. Sua linguagem interna define foco, seu foco molda a percepção, percepção guia a ação e a ação gera o resultado. Em vendas, o estado mental prepara o terreno do encontro e contagia o cliente. O que isso daqui quer dizer na prática do nosso dia a dia? Que tudo que você precisa para vender para o seu cliente, para fechar aquele agendamento, para fechar o compromisso com o cliente do próximo follow-up, ou já para ir para o fechamento da venda como um todo. Tudo que você precisa já está dentro de você. E a forma como você mentaliza, a forma como você gera a comunicação vai definir o tipo de resultado que você vai ter. Porque a venda ou a não venda vai depender do tipo de mentalidade que você exerce. Então, se eu entro numa reunião meio brocochô, o que é brocochô? Né? Tô desanimado, acho que esse cliente não vai dar em nada, não sei o quê, não sei das quantas, tá tudo ruim, tá tudo mais ou menos, ó céus, ó vida, ó noite, ó azar.
velho, quer dizer que a reunião vai ser, com perdão da palavra, uma caquinha. Então, se eu começo a entender que o meu estado mental prepara o terreno para a minha venda, velho, eu não posso ter mentalidade fraca. Eu tenho que fortalecer a minha mente. E o interessante é que a Bíblia vai falar: renovai-vos pela renovação da vossa mente. Então, naquele momento, naquele dia que está tudo ruim, naquele dia que parece que está tudo dando errado, eu ligo, não consigo agendar, eu faço uma reunião, não consigo me conectar com o cliente, o que eu faço? Eu volto para o meu centro. Eu volto para dentro de mim. Eu volto a trazer uma comunicação potencializadora. Eu volto a ter uma mentalidade de sucesso. Porque se tudo acontece primeiro na minha mente, quer dizer que a venda que eu vou realizar, ela está na minha mente e eu preciso trazer ela para o mundo real. E daí você começa a perguntar, poxa, como que eu trago ela para a vida real? O que está faltando? Por isso que assistir os vídeos das reuniões é tão importante. Porque você começa a perceber aonde estão os seus gargalos. E aí eu vou dar um ponto. Cara, passou de 3 dias, a reunião some. Não some, ela fica arquivada, cara. Depois eu vou te mostrar onde você pega ela lá. Tá? Ela vai... Sei lá, as reuniões lá, isso não achei nada. Ela fica arquivada, cara. Então, olha só. Eu preciso entender na íntegra o que eu estou mentalizando, porque o que eu estou mentalizando está trazendo o meu resultado para o mundo real. Então, olha só. A mente, ela estrutura a sua experiência na vida real. Uma cadeira só existe porque alguém pensou e planejou a cadeira. Uma empresa só existe porque alguém pensou, planejou e estruturou a empresa. A venda, ela só vai existir se você começar a pensar, estruturar e mentalizar sobre ela. E aqui, novamente, não é achismo e não é o otimismo, é ter aquele otimismo besta. É você entender de fato o que você precisa, como você precisa estar conectado com o cliente e o que está faltando para de fato a venda acontecer. E daí nós entramos no segundo princípio, que é o da correspondência. O que é esse princípio? Ele diz o seguinte, Kathleen, que tudo que está dentro de mim vai refletir o que está fora. E tudo que está fora reflete o que está dentro. Como assim, Rodrigo? Tá feito. Bugou. Olha só, vamos lá. Skin por fora. Como que é? Se for na skin por fora, refletir dentro, eu tô feio, velho. Não fala muito, não. Não fala muito, não. Mas olha só. A forma que eu me coloco nas situações. A forma com que eu me visto. A forma com que eu deixo os meus equipamentos, que eu cuido dos meus equipamentos. Tudo isso está refletindo aquilo que está dentro de mim. A forma com que eu pronuncio as palavras. O tipo de palavra que eu pronuncio. O tipo de pessoa que eu atraio para perto de mim. O tipo de pessoa que eu deixo permanecer junto de mim. Quantos já me ouviram dizendo que eu sou terra fértil? Porque eu sou terra fértil. Porque a minha terra, ou seja, o meu campo, a minha empresa, os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, são correspondentes a mim. Ou seja, eles vão refletir aquilo que está dentro de mim. Por que eu falo tanto de resultado? Por que eu falo tanto de gerar riqueza? Por que eu falo tanto em criar milionários à minha volta? Será que é porque eu sou bonzinho? Não. Não é. Porque a gente é o espelho das 5 pessoas ao nosso redor. Porque aquilo que acontece no meu exterior está refletindo o meu interior. Vamos pegar um exemplo besta, mas que faz muito sentido.
Tem um certo tipo de pessoas que só consegue se relacionar com pessoas ruins. Com pessoas que não valorizam, com pessoas que não ajudam. Só criam relacionamentos tóxicos. Você conhece alguém desse jeito? Eu conheço. Tem menino. Uma menina que eu conheço que ela namorada, ex-namorado dela é só tranqueira. Só tranqueira. E tem pessoas que é dessa E é um forma. ciclo vicioso, é só. Só consegue entrar em empresa ruim. Quando entra numa empresa boa, não consegue manter. A vida vai sempre de mal a pior. Por quê? Porque dentro dela tá tudo bugado. Tá tudo ruim. Por quê? Vamos pegar o exemplo dessa menina que você comentou. Só se relaciona com tranqueira, só relacionamento tóxico. Quando ela se relacionou com o primeiro, começou uma comunicação. Poxa, esse cara não é tão bom. Ele xinga, ele bebe, não ajuda com nada, só quer usar meus recursos. Começa uma comunicação. Poxa, eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte nos relacionamentos. Isso gera um sentimento. Geralmente amargura, desamor, início de depressão, dependência tóxica. Isso é o pior. Isso é para tudo, tá? Eu estou trazendo aqui o exemplo de relacionamento só para ser didático. Isso gera uma crença. Realmente eu tenho um dedo podre para homem. Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar isso? Eu tenho dedo, e é dessa forma, eu tenho dedo podre para homem. Todo homem não? Crença limitante. Você conhece 100% dos homens no planeta? Conheço nem meio terço. Todo político? Crença limitante. Essa crença vai gerar ações Bugado. que vão gerar resultados, que vão fortalecer novamente a comunicação. Por quê? Eu estou refletindo. O meu exterior está refletindo aquilo que está dentro de mim. Faz sentido para vocês, gente? Demais. Faz Posso sentido, acrescentar Kathleen? um negócio aqui? Faz sentido, Kathleen? Faz sentido, Gabriel? Tô bugado. Acrescentar um negócio muito simples, mas assim, é a própria Bíblia quando ela fala ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, comunicação interna. Se você não valoriza quem você é, você nunca vai conseguir amar ninguém. E não é mais e nem menos. É como. Como? Então, olha só. Vamos tentar desbugar aqui a cabeça do Gabriel. Lei da correspondência, cara. Aquilo que acontece fora está refletindo aquilo que está dentro. Jesus tem uma fala muito importante que ele vai dizer assim: os lábios pronunciam aquilo que o coração está cheio. Tá. Salomão vai dizer o seguinte: olha, de tudo que tens que guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se esse texto fosse escrito hoje, ele estaria escrito o seguinte: olha, de tudo que tens que guardar, guarde o seu emocional. Guarde as suas emoções, porque delas procedem as saídas da vida, a correspondência da vida. Como que está a sua casa? Como que está o seu quarto? Com qual zelo você tem tratado as suas roupas? Com qual zelo você tem tratado os seus calçados? Com qual zelo você tem tratado as pessoas que estão junto com você? Seus colegas de trabalho, as pessoas da sua casa, as pessoas que estão próximas, as pessoas mais distantes. Porque tudo isso está correspondendo com aquilo que está dentro de mim. Poxa, Rodrigo, eu não tenho conseguido bater meta. Como que está dentro de você? Porque olha só, não adianta eu pensar em ter uma mentalidade forte se eu não começar
a me comunicar de forma mais assertiva para comigo. Porque toda palavra que eu gero sobre mim é uma profecia auto-realizável. Mentalidade, mentalismo e correspondência. Aquilo que está dentro de mim vai refletir para fora. E aquilo que está fora está refletindo o que está dentro. Por que eu não posso ter derrotado perto de mim? Eu, Rodrigo, não posso ter derrotado perto de mim. Porque não é o que você quer pra dentro de você. Porque isso não vai refletir o que está dentro de mim. O que está dentro de mim? Prosperidade, resultado, abundância, vida boa, vida que vale a pena ser vivida. E é isso que eu transbordo. E aqui vem uma pergunta, não precisa responder, mas reflitam. O que vocês têm transbordado? Porque o que vocês transbordam aparece lá na ligação. Aparece na hora que você está na frente do cliente. Não adianta pensar que esconde, porque não esconde. O cliente consegue perceber seu desespero, o cliente consegue perceber a sua inexperiência, o cliente consegue perceber se você só está a fim de colocar a mão no bolso dele ou não. Por que eu falei muito sobre, no treinamento de closer, que gerar uma conexão com o cliente é a parte mais importante da venda. Por quê? Tem um livro chamado A Bíblia de Vendas. Já li ele algumas vezes, estou relendo ele agora. E tem algumas sacadas que o autor traz que é muito interessante. Primeiro, ele vai falar o seguinte: nada acontece até que uma venda seja feita. Esse dia eu expliquei esse contexto para o Gabriel. E é nada. Nem você estaria aqui se uma venda não tivesse sido feita. Como assim? Como assim, Rodrigo? Olha só. Se seu pai, Olha só. lá na época da mocidade dele, não tivesse chegado lá, conversado com a sua mãe, se apresentado bem, homem abençoado, se vendido para ela. Cantado, né? Ela é cantor na época. Aí, ficou mais fácil ainda da venda acontecer. Ficou mais fácil. Se o seu pai não tivesse se vendido para sua mãe, ou se sua mãe não tivesse se mostrado, se tivesse se vendido para o seu pai, no sentido aqui mais abstrato da palavra, você não estaria aqui. Você também não. Eu, muito menos. E o meu pai foi massa, que ele se vendeu E vazou. e vazou. E vazou. Depois da compra. Pernas para quem te quer. Entendeu? Então, Não esperou chegar o produto. não, venda online, venda online. Então, olha só. Nada acontece até que uma venda seja feita. Gostou, viu? Nada acontece até que uma venda seja feita. O problema que o seu cliente vai trazer só vai ser resolvido depois que uma venda for feita. E olha só, outro ponto que o autor traz que eu acho muito interessante. Se todo o cenário for favorável, as pessoas vão querer comprar de quem? Falei isso para quem hoje? Foi para você. Dos amigos, né? Dos amigos. Se o cenário inteiro for favorável, as pessoas vão querer comprar dos amigos. E eu quero ser seu amigo. De pessoas que elas conhecem, que elas confiam. E se o cenário, se todas as coisas, o cenário completo for desfavorável, ainda assim as pessoas irão querer comprar dos amigos. Então eu não posso permitir que a minha mentalidade, o que eu deixo transparecer, não seja nada além de eu estou aqui para me tornar o seu amigo, para me conectar com você e para resolver seu problema. Por quê? Quando eu deixo transparecer isso, eu estou aqui para resolver o seu problema. As pessoas começam a confiar em você. E quando o cliente confia em você, chegar no bolso dele é muito fácil. Em vendas, principalmente em vendas pela internet, existem 4 pilares que são fundamentais.
Anotem isso daí. Atenção. Eu não consigo me conectar com quem não me dá o mínimo de atenção. Então, eu preciso chamar a atenção inicial do cliente. Se eu não tiver na mentalidade correta, se eu não estiver correspondendo da forma certa, eu não vou conseguir chamar a atenção. Depois, tempo. Eu preciso ganhar tempo do cliente. Por que que as reuniões aqui que a gente faz, geralmente as maiores reuniões, são geralmente as melhores? Porque eu ganhei o tempo do cliente. E tempo hoje vale muito. Depois, o coração. Atenção, tempo, coração. Ou seja, eu preciso me conectar com as emoções do cliente. Só depois que eu vou para o bolso dele. Se eu não seguir esses pilares, essa escadinha, o que eu mais vejo acontecendo? O cliente, a empresa chamou a atenção do cliente ali por um anúncio, por alguma situação, e já quer ir para o bolso. Esquece do tempo, esquece da conexão emocional, coração. Por isso que as vendas não acontecem ou acontecem na quantidade indevida que precisaria acontecer. Dúvidas? Então vamos seguir aqui, gente. Psicologia aplicada à venda emocional. Primeiro ponto, vamos entender que o nosso cérebro ele é dividido em 3 grandes camadas. Tá? A camada mais interna do cérebro, chamada de sistema reptiliano. A camada um pouco mais externa do cérebro, chamado de sistema límbico. E a camada superior do cérebro, ou a mais externa do cérebro, que é o neocórtex. O que cada uma dessas camadas faz na nossa mente? Olha só, na nossa estrutura. O neocórtex, ele cuida da razão. Quando eu te pergunto 2 vezes 2, é o neocórtex que está operando. Agora, quando, só que detalhe, tá? Só 12 ponto alguma coisa, 0,7% da venda está aqui. Só 12,7% das decisões estão aqui. Em que mundo uma pessoa em sã consciência tem um sonho de comprar um Celta preto? Que julgamento é esse? Não estou julgando. Esse julgamento gratuito aqui, não tô entendendo. 1850, quando Tô acabou de entendendo, lançar o não. Celta. Não carro do tô mundo. não, gente. Isso, Carro do mundo. Mas que isso? isso, olha só. Nesse Isso é racional ou é emocional? emocionado. É muito Larga a mão, emocionado. rapaz. Cada um tem seu objetivo. Eu não tô Não, Deus, vai Ô, cara, eu tô começando a entender esse negócio do Celta aqui, tá? Não, poderia ser uma bicicleta rosa, gente. Eu tô achando que tá pessoal. Eu tô achando que tá pessoal, cara. Ó, podia ser um monarcão, podia ser uma mobilete. Mas não tô entendendo. Olha só. Eu achei que esse negócio do Celta- Vem comigo aqui, Não, vem é comigo Celta aqui. azul. Esse Celta fugiu. azul. Vem aqui comigo. Neocórtex cuida da razão. Então tem coisas que o cliente vai te falar, que as pessoas que estão à sua volta vão te dizer que não tem lógica nenhuma. Por quê? Ele não está no campo da razão. Ele está no campo... E eu admiro quem deseja ter um Celta preto. Toma. Admiro. Porque tem que ser muito corajoso. Eu sei que Vai caçar o que você... Tem que ser muito corajoso. Vai. Oi, eu apoio. Tanto que o Celta cinza é maravilhoso. Olha, não, é muito comum. Tá? É muito comum. Todo mundo que tem Celta sim. Eu quero meu Celta preto. Preto. E você vai conseguir. Eu vou conseguir. Vai, porque toda profecia é Eu autorrealizável. já coloquei na minha cabeça. Olha só. Sistema límbico cuida das emoções. Existe na lateral, aqui mais ou menos na fronte, 2 coisinhas, mais ou menos aqui assim, ó, 2 coisinhas chamadas amígdala cerebral. Ela está próxima do hipocampo. O hipocampo, ele cuida das suas emoções e das suas memórias. Quando eu te falo refrigerante preto, só vocês que pensaram nisso. O Vini ali pensou na Pepsi. Não, ele quis ser diferenciado. Eu sei que ele quis.
Quando eu falo isso, eu estou ativando a sua lembrança, eu estou ativando a sua memória. E a amígdala cerebral é que é responsável por essa ativação. Quando nós falamos de gatilhos mentais, o que a gente está fazendo, na verdade? A gente está trabalhando marcadores somáticos na cabeça do cliente. O que são esses marcadores somáticos, Rodrigo? Eu já expliquei para alguém aqui, eu não lembro quem foi. Sabe aqueles post-its? Pra mim, não. Esse aí não foi pra mim, não. Sabe aqueles post-its que a gente tem no escritório, que você escreve ali, prega para você não esquecer? Marcadores somáticos são como se fossem esses post-its. Cara, foi com a Ana Júlia. Então, olha só. Esses post-its servem para nos lembrar de coisas que a gente precisa lembrar rápido. É ele que ativa, é ele que é ativado, as amígdalas cerebrais ativam através dos marcadores somáticos aquele cheiro da pessoa querida, quando você sente, está no meio da rua, você sente o perfume, na hora vem a imagem da pessoa na cabeça. Quando você passa perto de algum lugar e sente o cheiro da comida da avó, da mãe. A música. Música ativa isso daí. Por isso que quando eu falo refrigerante preto, automaticamente linka no nome de uma marca. Quando eu falo esponja de aço, eu passei quase a vida, a minha infância inteira, sem saber o que era esponja de aço, porque eu só conhecia Bombril. E isso criou marcadores Você brincou somáticos. de colocar É que nem fogo assim, Cândida. você rodando? Demais. É que nem Cândida. Cândida, eu não sei o que é Água isso. sanitária. Não, é que boa. Não, Que Não, boa. Cândida, eu só rapaz. Que conheço boa. a de Moraes, ali perto do... Olha só, então, o sistema límbico é o que cuida das nossas emoções. Quando eu falo de um processo de vendas, venda complexa, que é o que nós fazemos aqui, que é o que a maioria dos empresários que chegam aqui para a gente também faz, eu preciso me conectar com as emoções das pessoas. E não adianta eu querer justificar aqui só na razão, eu preciso ir mais fundo. Por isso que nenhuma venda pode ser iniciada antes de ter uma conexão profunda. Entender como que é o nível de comunicação desse cliente, quais são as palavras que eles estão usando. Porque as palavras que ele utiliza, que a pessoa utiliza, define muito o tipo de pessoa que ela é. Quais são as prioridades. Eu vou ensinar para vocês aqui ao longo da nossa jornada o que é uma pessoa sinestésica, o que é uma pessoa auditiva, o que é uma pessoa visual e como que eu me conecto com essas pessoas. Depois, ainda sobre conexão e perfil comportamental, a gente vai falar sobre perfil mais dominante, o perfil mais influente, o estável, o conforme. A gente ainda vai falar sobre os tipos psicológicos, valores das pessoas. E tudo isso está dentro do sistema límbico. E aí vem o sistema reptiliano, que é o sistema mais instintivo, que é onde estão as nossas automações do nosso corpo. Por exemplo, você precisa pensar para suar? Não. Você precisa pensar para piscar? Também não. Você precisa pensar para respirar? Também não. Tudo isso são automações que o seu corpo tem. Caraca, Rodrigo! É sério? É sério. E quem cuida disso é o seu sistema reptiliano. Como é que é? Fome também? Fome, vontade de ir no banheiro, aquela sensação de que se você não chegar no banheiro naquela hora não vai dar tempo. Tudo isso, seu sistema reptiliano. O Massa, Freud vai falar sobre o ego, o ego, superego e o id, né? Que é mais ou menos baseado nesse critério aqui. O massa é você entender que o sistema límbico, o sistema reptiliano, ele é aquele que vai para as cabeças. É o cara que não quer saber de nada dentro do nosso cérebro, tá? É o cara que fala um palavrão sem pensar, que vai para a porrada sem pensar. Quando você está no modo reptiliano ativado, você briga sem ver. Por que os especialistas financeiros dizem, e eu concordo muito com isso, porque eu já fiz o teste, que você não pode fazer compra no supermercado com fome? Você vai fazendo as compras e vai pensando bem muitas coisas.
Não, é porque o seu cérebro reptiliano está na dominância nesse momento. Aí você vai comprar uma série de coisas que você não precisa. Você não pode, escreve isso, fazer promessas quando você estiver feliz demais. Você não pode fazer promessas quando você estiver triste demais. Porque você vai fazer promessas que você não dá conta de cumprir. Quanto maior for o seu desajuste emocional, por que eu não posso prometer nada quando eu estiver feliz demais? Porque eu não vou estar ajustado emocionalmente. Por que eu não posso prometer nada quando eu estou triste demais? Porque eu vou estar desajustado emocionalmente. Por que eu não posso fazer compras quando eu estou com fome? Porque eu vou estar Essa eu gostei. Agora eu só vou desajustado. fazer compra com pão do chão. Existe Eu uma gostei pesquisa dessa. que fala que a gente gasta mais de 30%, eu não me recordo bem o número, mas é de 30% a 40% no mercado quando eu vou fazer compra com fome. Por que você acha que tem aquele tanto de coisinha para comer ali na boca do caixa, que é chamado de compra por impulso? Então, olha só. A nossa meta durante uma ligação, durante o atendimento com o cliente, é sair do racional e chegar no sistema límbico. Para empresas que conseguem chegar no sistema reptiliano, que é aquele onde a emoção está dentro da pessoa, aquela pessoa que para ela só serve um aparelho de telefone se for de determinada marca. Outro não presta. Só come um determinado tipo de arroz se for de determinada marca. Só anda em um carro se for de determinado tipo, de determinada marca. Porque isso já está intrínseco na pessoa. Então, olha só. Heurística afetiva. Histórias e imagens sensoriais guiam os julgamentos rápidos. Quantos já perceberam um tanto de história que eu conto para o cliente enquanto eu estou conversando com ele? Eu já. Com o cliente eu não sei, mas comigo, horrores. Um cliente mais ainda. Horrores para você é bom ou é ruim? Um grande mirias. Miríade. O que significa? Milhares de Para histórias. você, horrores é bom ou é ruim? É bom, porque você conta várias histórias, então seria miríade. Tá, vamos pensar só na palavra horrores. A palavra horror é boa ou é ruim? Ruim, se pensar assim. O tipo de comunicação que eu mando para dentro de mim revela o tipo de pessoa que eu sou. Ah, mas eu nunca pensei no modo assim, mas faz sentido. Então, olha só. Por que eu conto tanta história? Essa aí eu tô pegando. Porque histórias convertem. Histórias se conectam não com o reptiliano, não com o neocórtex, mas sim com o límbico. E se ela for muito boa, eu consigo me conectar com o reptiliano dela. Então, uma coisa é eu falar para o cliente o seguinte: vamos vender uma furadeira. Já dei esse exemplo aqui, certo? O vendedor novato vai falar assim, neocórtex. Olha, essa furadeira é muito boa, ela tem 1.300 watts de potência, ela é 110, 220, ela aceita broca de 3 milímetros até 15 milímetros, ela vai ser perfeita para você usar na sua obra. Nosso produto. Vendedor inexperiente. Conversa com o neocórtex. Conversa com o lado racional do cliente. O vendedor pró, o closer, aquele que realmente faz dinheiro, ele pega o mesmo exemplo da furadeira e vai conversar com o cliente o seguinte: o cliente, o senhor está buscando uma furadeira para que situação? Vamos imaginar que seja um cliente igual eu, que usa furadeira muito espaçadamente. E aí o cliente vai lá e fala: não, que eu preciso pregar uns quadros na parede e tudo mais, e eu preciso aqui de uma furadeira mais fraquinha. O vendedor pró, o closer, o que fecha a venda boa, ele vai olhar para o cliente e falar assim: olha só, eu tenho essa furadeira aqui, tenho essa e tenho essa daqui. Geralmente eu apresento 3 opções para o cliente e a do meio é a que eu quero vender. Tá? Por quê? Uma é muito baratinha, não resolve.
a outra está no preço justo e a outra é muito cara para o que ela entrega perante a que tem o preço justo. Benefício. Custo-benefício. Chamava de custo-benefício. Olha só, senhor cliente. Imagina o quadro da formatura da sua filha, lá na parede da sua sala. Com essa furadeira aqui o senhor vai poder fazer. Por quê? Aí eu volto aqui no neocórtex. Eu vou vender para o emocional e justificar para o racional. Por quê? Essa furadeira aqui, ela aceita broca de 2, 3 milímetros. Ela aceita broca de 10, de 15 milímetros. E ela tem a potência ideal que o senhor precisa para usar lá na sua casa. Nem mais, nem menos. Muda totalmente o discurso. Pega essa daí. As pessoas, elas compram o final feliz da história contada. O que isso significa, Rodrigo, na prática? Significa que eu preciso focar naquilo que vai trazer felicidade para o cliente, naquilo que vai resolver o problema. E não apenas nas características do produto. Faz sentido para vocês, gente? Então, olha só. Histórias e imagens sensoriais guiam julgamentos rápidos. Quanto mais história eu conto, mais eu consigo me conectar com o cliente. Os marcadores somáticos que eu comentei com vocês ainda há pouco são demonstrações e simulações que fazem com que o cliente sinta no corpo dele aquilo que eu estou falando. É quando eu começo a falar com o cliente assim: seu cliente, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Imagina que o senhor está num deserto e está escaldante. Um sol de 50 graus. O senhor não consegue quase nem respirar de tão seco que exige, de tão seco que está o tempo. E aí o senhor olha, dá uma forçada na vista e a poucos passos o senhor vê uma Coca-Cola do lado de uma garrafinha de água que está geladinha. Eu estou falando e eu estou começando a salivar, mas que tá geladinha. E o senhor dá alguns passos e pega tanto a garrafa de coca como a garrafa de água. E em um movimento o senhor abre e o senhor começa a tomar. Qual o sentimento que te vem, cliente? Sabendo que talvez essa oportunidade que eu estou te apresentando hoje seja a última Coca-Cola do seu deserto. Vendo esse conteúdo que está gravado aqui, para quem quiser fazer reunião. Aí você e deixa o cliente falar. Se eu não conseguir ativar as emoções do cliente, eu não consigo vender. E daí, a aversão à perda. E aqui eu vou parar nesse slide. As perdas doem mais que os ganhos equivalentes. E eu preciso usar isso aqui com muita responsabilidade, que é o gatilho da dor. Lembra? Na implicação, o que a gente faz? Eleva a 10ª potência, mas eu preciso cuidar muito, porque se eu não conseguir resolver depois o problema que eu estou mostrando para o cliente, de nada vai resolver. E daí, a regra do pico e do fim. Eu preciso planejar um momento uau e um fechamento memorável. Vocês já viram quando eu estou em reunião com o cliente, tanto que eu sorrio, tanto que eu levo a reunião lá em cima? Sim. Já perceberam ou não? Uhum. Você não do Rodrigo? Eu não sei se uma reunião para mim não é só uma reunião de fechamento. Para mim também é uma reunião. Para mim? Para eu? Para mim. Para mim também é uma reunião, exemplo, eu tava conversando com o cliente ali. Toda vez que ele conversa com o cliente, eu escuto de lá, porque ele tá sorrindo. Tá certo. Vai. Faz sentido. Às vezes é reunião de alinhamento, sei lá. E na reunião de alinhamento, muitas vezes eu vendo para o cliente, tá? E olha só, por que eu faço dessa forma? Porque eu preciso criar no cliente alguns momentos, uau! Nossa, como é bom falar com o Rodrigo. Nossa, como é bom tratar com o cliente. Não é o ahá, não. O ahá eu vou ensinar para vocês depois. Então, eu preciso de um fechamento memorável.
Eu preciso fazer com que o cliente se lembre quem eu sou, saiba qual é a minha empresa e qual é a solução que eu estou oferecendo para ele. Gente, para com essa história de fazer fechamento meia boca. Fechamento no sentido de encerramento de reunião meia boca. Não, então a gente se fala, tá? Não, aí eu te ligo na terça, tá? Não, velho. Pensa o seguinte, como que eu posso fazer um fechamento de reunião de forma que seja memorável? De forma que quando o cliente vê que é o meu número ligando para ele, vê a minha foto ali no WhatsApp dele, no telefone dele, ele vai fazer questão de atender. Falar com ele na calma. Olha só, prova social, autoridade, Sem consistência. precisar usar o sonar. Prova social, autoridade, consistência e familiaridade. Reduzem incerteza e aumentam a segurança. Por que eu estou batendo tão forte ali com o Vini para a gente começar a trazer essas provas sociais de tudo que a gente faz para o cliente? Justamente para reduzir a incerteza do cliente e aumentar a segurança que ele tem. Quanto mais ele confia no que você está dizendo, quanto mais ele acredita no que você está falando, mais fácil vai ser vender para ele. Na próxima aula a gente vai falar sobre a arquitetura da venda emocional e eu quero ver se a gente finaliza essa parte de venda emocional e de mentalidade de venda já na próxima segunda. Falar só uma coisinha, Rodrigo, para endossar essa parte do vídeo testemunhal. Vini, na reunião com o cara de hoje, eu estava falando com ele, eu estava vendo algo no profundo do olhar dele, mas eu não consegui definir o que era. Mas aí estava fazendo reunião e vendo alguma coisa no olhar dele, cara, que dava de ver que estava mais no profundo. Aí no fim da reunião, mais ou menos assim, ele soltou, aí eu entendi, aí casou o motivo daquilo que eu estava conseguindo enxergar um pouco, mesmo que estava lá distante, né? Mas aí na hora que ele falou, cara, agora eu entendi. Que aí é onde que ele jogou, que investiu muito dinheiro numa experiência passada, ele usou um termo lá do Sul, que ele é do Sul. Tipo assim, eu sou rescaldado, nós do Sul, ele usou um termo lá. Não é que não dá nó em goteiro, é um outro termo lá que ele falou, que é assim, que é ressabiado, não sei o que, aí fez muito sentido. Aí eu nem terminei a reunião, tô te mandando um vídeo aí, depois você olha com calma no WhatsApp, tal, não sei o que, e continuar a reunião. Eu já fiz, foi mandar logo para ele, não esperei nem a reunião acabar. Aí deixei já para ele, aí vi que ele visualizou lá. Mas a parte da importância do vídeo é muito legal. Olha só, ajuda muito. Quando eu reduzo a incerteza do cliente, uma das grandes dores dos clientes que nos procuram, eles já foram atendidos por outras empresas que não geraram resultado e eles estão, como disse o cliente, ressabiados, eles estão machucados, entendeu? Eles estão desconfiados. E faz todo sentido, porque se eu invisto em algo que não me gera resultado, eu só gastei com esse algo e, como diz, o gato escaldado tem medo de água. É esse o ditado? Mano, eu acho que foi essa do gato aí que você escutou lá? Não, então deve ter sido isso. Então, olha só, a pessoa que passou por um determinado problema, que caiu em um determinado buraco, a pessoa inteligente, ela não vai querer cair de novo. E detalhe, por isso que eu preciso reduzir a incerteza dela. E aí, nos próximos, aqui falando sobre a arquitetura da venda, se eu não me engano, benefícios emocionais, mas evidências concretas. Aqui a gente vai falar como que eu mostro o caminho para o cliente durante a reunião, a fim de reduzir a incerteza que ele tem, todo esse trauma passado, já investi, não deu resultado, acho que isso não é para mim, acho que é caro demais para as minhas realidades, e aumenta a segurança dele em seguir o processo. Quando eu faço esses dois critérios acontecerem aqui, nas emoções do cliente, eu já tenho a venda ganha. E toda vez que eu perguntei o faz sentido, né, para conseguir os pequenos sims, né, toda santa vez praticamente que eu perguntei, faz sentido para ti, cliente? Faz sentido, Cássio. Se vocês entregarem tudo para mim, cara, toda vez. Faz sentido. Se você entregar tudo isso mesmo que você está... Ele está com um nível de insegurança alto ainda. Então eu preciso reduzir esse nível de segurança e aumentar esse nível de incerteza e aumentar a segurança dele. Como que eu faço isso? Mostrando os benefícios emocionais, mas as evidências concretas do que a gente entrega. E aí é tema da próxima aula. Pessoal, obrigado. Deixa eu só falar para vocês um negócio que é muito importante aqui, sobre mentalismo.
Em 2016, 2017, eu estava quebrado. E eu comecei a mentalizar que um dia eu teria uma equipe de vendas e eu estaria na frente da minha equipe de vendas dando treinamento para eles. Só que tem uma passagem, e eu não sei se o Gabriel vai lembrar, eu tinha uma porrada de fotos lá na minha parede do escritório. Lembro. Eu lembro do carro, eu nunca esqueço do carro. Do carro, mas do junto com o Na carro, frente. junto com o carro tinha a imagem de uma pessoa morena que me representava, escrevendo no clip chart. O que é o clip chart? Aquele papelzão, né, que é bem menos do que ter uma tela digital. E eu estava quebrado, velho. No Cafofim, menos de 12 metros quadrados. E comecei a mentalizar. E mandar comunicação. Não é o resultado de hoje que me define, que define o meu futuro. E comecei a pensar. É o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, que vai gerar o meu resultado positivo. Então, lá em 2017, que eu estava numa situação bem complicada, eu comecei a mentalizar exatamente isso daqui. Só que na minha mentalização, não tinha tela digital, não tinha sistema de gravação, não tinha uma equipe tão foda igual vocês. Então, assim, gente, o que eu mentalizo, o que eu mando para dentro de mim, vira realidade. Isso para tudo na vida de vocês. Lembra do que foi dito lá em Hebreus 11, versículo 3. Porque tudo que existe no visível foi criado no invisível. Em 2017, devendo, quebrado, numa situação que eu não desejo para ninguém, passando perrengue de toda sorte que poderia existir, com problemas de saúde por conta de estresse. Eu comecei a visualizar uma saída. E nessa saída eu estaria num ambiente similar a esse. Esse daqui é infinitamente melhor. E olha só, hoje, nessa situação aqui, eu já não me vejo mais satisfeito, agora eu quero mais. Quero estar aqui com 20, com 30, com 50, com 1000 pessoas. E eu já comecei a visualizar. Então, galera, o recado que eu quero dar para vocês. Eu sei para onde eu estou indo. E eu tô indo junto. A única coisa que eu não sei é quem vai estar comigo lá no final. Mas quem estiver vai estar muito bem, obrigado. E todos vocês, todos os que estão aqui, os que estão lá no OPEC, estão mais do que convidados a traçar essa jornada comigo, a estar no pódio comigo. Todos estão convidados a criar riqueza junto comigo, para não chorar mais pobreza. Porque lá em 2017, eu estava chorando pobreza. Ó céus, ó vida, ó noite, gerando uma porrada de comunicação errada. Até que eu comecei a entender que o que eu mandava para minha mente, mentalismo, entrava em consonância direto, vibração direta com que aquilo que acontecia comigo no mundo real. Foi aí que em 2018 eu fui estudar o mercado americano. Você já conhece a história. Passei um ano inteiro me dedicando. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. 2018 eu estava em uma forma, financeiramente falando, que o que eu fazia quase não dava para cobrir as despesas pessoais mensais. Mas mesmo assim, fui estudar, me preparar, criar bagagem, criar repertório para resolver o problema do cliente. E uma vez que eu entendi, que eu me preparei, aí as vitórias começaram a vir com muito mais afinco. Agora pensa,
Se lá em 2017, 2018 eu ficasse, não, eu vou prospectar, eu vou nessa loucura, eu não teria me preparado o suficiente hoje e vocês não estariam aqui comigo. Se lá em 2017 eu continuasse com a comunicação errada da forma que eu vinha tendo, que me deu estresse, me deu uma porrada de situação que nem vale a pena comentar com vocês aqui. Se lá no passado eu não tivesse tomado a decisão de criar um mentalismo forte, uma mentalidade forte, e entender que o que está no meu exterior está refletindo no meu interior, vocês não estariam comigo. Então, se tem algo que eu quero dividir com vocês aqui, para a vida prática de vocês, que toda afirmação que vocês fazem sobre vocês é uma profecia autorrealizável. Nos vemos segunda-feira de novo, nesse mesmo local.